mais uma vez o nosso podcast do Opostos e Dispostos. É uma alegria muito grande ter a sua companhia e hoje a gente vai falar sobre, para variar um pouquinho, né? Sobre a família, sobre a importância da família. Mas eu tenho certeza que hoje é um aspecto um pouco diferente. Se você ficar com a gente até o final, você vai ver por que eu estou dizendo que é um aspecto diferente, novo para a gente. E além da sua companhia agradabilíssima, eu tenho a melhor companhia de todas, que é a Silvia, está aqui Obrigada. comigo. Muito obrigado. E se hoje a gente vai entrevistar um casal que é muito importante nas nossas Muito vidas. importante. Porque eu não sei se você se lembra, mas há mais de 30 anos, Não fala essas coisas, 36, você entrega a 37 idade, não anos, fala quando essas você coisas. tinha 4 É, anos, quando né? eu tinha 4 anos. Eles convidaram a gente para fazer um curso para Sim, família, sobre sim, casamento, como se comportar no casamento, e foi muito bom aquele foi curso, muito bom, nos na ajudou época da muito. ADEF. Você Isso, lembra disso? sim, sim, É, lembro. então é E hoje muito é o bom. IBF, que Hoje é o também IBF, né? E a sensacional. gente está aqui com eles, então apresenta os nossos convidados e eu Exatamente. tenho certeza que, da mesma forma que eles são muito importantes na nossa vida, eles vão deixar uma marca também na Na vida vida dos de quem nossos está nos entrevistados, assistindo, é isso de mesmo. quem está nos assistindo, né? Então, meus queridos Bernadette e Osni, muito obrigada de estarem aqui conosco. É uma alegria mesmo. Quantos anos que a gente se conhece e agora a gente recebe vocês aqui para darem uma palhinha assim sobre família. Então, eu queria que primeiro vocês se apresentassem para que o pessoal de casa possa conhecê-los. Silvia, é um prazer, Carlão, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Bernadette, sou professora de matemática, professora universitária, aposentada. Somos casados há 42 anos Olha, e temos 8 filhos, 9, delícia. um no céu. Realmente é sempre um prazer muito grande para nós falarmos sobre esse assunto, porque é um assunto que realmente nos apaixona muito. Bom, aumentou a responsabilidade depois que você fez essa apresentação. E agora eu fiquei aqui, Vai ficar à vou altura. ficar, vou ficar preocupado. Bom, então, é Osni, meu nome, eu sou engenheiro mecânico de formação, mas eu me apaixonei bom, primeiro pela Bernadette, né, claro, assim, Ainda bem, mas, corrigiu a tempo, né? corrigi, mas também pela educação, né, pela família, né, isso. Então, por isso, logo que nós nos casamos, a gente começou a fazer aprender, né. Bom, aprendemos de diversas fontes, né? Mas esse curso que vocês estavam comentando aí foi o nosso início aí também, né? De aprender um pouco sobre educação de filhos, sobre o relacionamento do casal, né? Como é que se forma uma família. Isso nos ajudou bastante, né? Permitiu errar bastante e acertar algumas vezes. Então, isso ajuda. Que bom. Entre erros e acertos, a gente vai construindo a nossa família, né? Isso aí, isso aí. E o tema do nosso bate-papo aqui é família, centro de intimidade e abertura. Vamos discorrer um pouquinho sobre o que a gente entende como centro de intimidade e abertura. E começando perguntando para vocês qual é a importância da família. Por que a família é importante na visão de vocês? Bom, família realmente é tudo, né? Por isso é importante. Mas olha, é o melhor lugar para se nascer, para se viver e para morrer, né? É a família. Então, por aí essa importância é muito grande, né? Da família. Primeiro Você- porque na família, para se nascer, a gente tem sempre essa convicção, né, que os filhos são frutos desse amor maravilhoso do casal. Então, já nasce dentro de uma comunidade de amor. E eles crescem dentro de uma família, todos nós crescemos dentro das nossas próprias famílias. Além do amor do casal, a gente é onde nós crescemos pelo que nós somos. Ou seja, Sim, com um amor absolutamente incondicional. Né? Não importa se eu sou alta, baixa, gordinha, magrinha. Não. Nós somos amados pelos nossos pais e nós crescemos nessa família de uma forma integral, dentro da nossa família, pelo que nós somos. E é o melhor lugar para se morrer, né? A gente sabe que ninguém gostaria de morrer sozinho. E se você sim. morre no âmbito da sua família, acompanhado pelos seus filhos, acompanhado pelos seus familiares, é o lugar mais ideal para todos nós. Então, quer dizer, é onde nós desenvolvemos
toda a nossa... nós nos desenvolvemos como pessoa humana. É dentro da família. Por isso que, assim, a família é fundamental. Não, nossa, você tocou num ponto espetacular, porque o amor, ele é a base de tudo, né? Então, quando o casal se ama, a partir desse casal vão vir os filhos, eles vão amar os filhos vão amar os pais, e nesse amor a gente vai indo, né? Com muito respeito, né? Porque hoje a gente vê que a coisa está meio complicada, né? Parece que esqueceram que o amor é a base de tudo. E aí, na velhice, né, acaba não deixando transparecer esse amor e abandonam de alguma forma. Então, você tocou assim, eu acho que é isso mesmo, o lar amoroso, né, onde nós vamos, nós, casal, somos responsáveis para encher de amor esse lar, né, com a graça de Deus, claro, né? E vocês estão falando aí sobre a família como centro de intimidade e abertura. Aí eu gostaria que vocês explicassem um pouquinho para a gente melhor o que seria esse tema, né? Bom, realmente essa parte da família, né, como centro de intimidade, ou seja, dentro da família, é onde o ser humano é o lugar mais adequado para se desenvolver, né? Porque lá realmente se aprende de tudo, né? Aprende a dividir os espaços, a dividir as coisas, né? Aprende a descobrir o seu limite também, né, dentro da família. Aprende a ser amado, né? Porque isso é uma coisa também importante, porque a gente fala, poxa, é fácil aprender a amar, talvez, mas ser amado também né, uma via importante para que a gente também se desenvolva como pessoa, né? Então, nesse sentido aqui, a família realmente, nesse ponto, ela é o lugar onde mais adequado, um ambiente mais propício, né, para se desenvolver dessa forma, né? E depois, claro, uma vez aprendendo isso, né, dentro da família, é que se sai para a abertura, né, da vida, né? Ou seja, os filhos acabam saindo, né, para o mundo, digamos assim, e eles vão realmente aplicar aquilo que foram aprendendo, né, na vida normal. Ou seja, é por isso, nesse sentido, que é um centro de intimidade, onde, dentro da intimidade familiar, né, do ambiente dessa intimidade, que se procura aprender tudo, né, e assim mesmo, né, é um momento propício. Você sabe que você falando isso, Osni, eu estou lembrando aqui de uma experiência nossa, foi uma decisão nossa que a gente tomou quando a gente se casou, de na nossa casa ter uma televisão. E a gente tinha que, primeiro os dois, decidirem o que a gente ia assistir na televisão naquele horário. E os gostos são diferentes. E naquela época o Ele programa gostava de de televisão... futebol, né? Por acaso, né? E ainda gosta. Mas o que acontece? Naquele momento, antigamente a televisão, hoje em dia você pega o YouTube, você assiste na hora que você quiser, do jeito. Mas antes não era, tinha aquela grade da televisão, você tinha que assistir naquele horário, senão perdia, né? Isso já foi um exercício para a gente se moldar e dentro da nossa intimidade. Eram coisas que só nós dois sabíamos o que nos custava, o que a gente tinha que abrir mão, o que não tinha, né? Então, isso aí ia construindo. De repente começaram a aparecer os filhos, então eles também tinham uma programação de televisão deles, né? E isso faz a gente crescer bastante. E hoje em dia eu tenho visto algumas empresas, recrutadores de RH das empresas e tal, eles estão dando, você falando isso, está me caindo a ficha aqui, né? Eles estão dando, às vezes, preferência para famílias numerosas, porque aquele candidato, ele pergunta, quantos irmãos você tem? Ah, eu tenho um, eu tenho dois, não tem nenhum. Aqui tá bom, é tratado de um jeito. Você tem, quantos irmãos tem? 5, 6? Opa, esse aí aprendeu a administrar o espaço dele, a respeitar o espaço do outro. Esse aí talvez sirva na nossa empresa para isso aqui. Então está fazendo uma diferença, né? Esse aprender na intimidade do lar, né? E a gente costuma falar nas palestras, né, que o que é o amor, né? Como é que eu vou... O amor, em Coríntios fala assim, São Paulo fala, o amor busca o interesse do outro, ele não busca os seus próprios interesses. Então, assim, eu amo meu marido, tá bom. Então, assim, olha,
amor, aqui é o controle da TV para você mudar de canal e assistir o que você quiser. Ele fala, não, imagina, tá o controle para você. Você vai assistir, você gosta daqueles programas de decoração de casa, de não sei o quê, assiste você. Não, de jeito nenhum, tá, o controle é seu, você. Então isso é amor, é você buscar aquilo que o outro quer. E a gente, no nosso egoísmo, como é difícil fazer isso. Não, você já assistiu primeiro, agora eu que sou eu, foi 15 minutos você, agora são 15 minutos, aquela justiça que não tem misericórdia, né? E que acaba virando um pé de guerra, né? Se não tomar isso aí. cuidado, não é isso? Mas Bom, você sabe que vocês lembraram um assunto extremamente importante, porque realmente é isso. O amor busca a felicidade do outro. Então, é aí que se constrói o amor matrimonial e se constrói o amor aos filhos. Você vai buscar a felicidade do outro. E em casa, na família, as pessoas, quando a gente fala de um centro de intimidade, de um centro de abertura, né, é onde todos crescem. Não são só os filhos. Você lembrou uma coisa importantíssima, Carla. O casal cresce. O casal Sim. cresce em doação, o casal cresce em compartilhar as coisas, o casal cresce em olhar para o outro, né? E os filhos também. Então, é um desenvolvimento, por isso que a família é a célula mais importante da sociedade, porque é onde as pessoas crescem todas, não é um só. Não são só os filhos, somos Interessante. nós e os filhos. Então, isso é fantástico. Nossa, fantástico. Por isso que a gente Exatamente. sempre se apaixonou por esse assunto. Muito Esse assunto bem. realmente, nossa vida foi sempre, nós sempre estudamos sobre esse assunto, porque realmente ele é apaixonante, porque é o desenvolvimento da pessoa inteira. Integralmente, né? Integral. É, muito Isso. legal. Muito Então, legal. falando nisso, na pessoa inteira, a gente sabe que existem vários aspectos na vida, né? Nós não somos só físico, só intelectual, existem vários aspectos. Como é que vocês encaram, como é que vocês trabalham isso na intimidade do lar, esses diferentes aspectos? Verdade, olha, normalmente a gente destaca assim 6 aspectos, né, ou 6 âmbitos da família, né? Então são 3 direcionados diretamente para a pessoa e 3 que vão definir esse aspecto da intimidade, né? E depois os 3 em relação aos demais, né? Digamos assim. Mas então, o físico, né? Você comentou aí, tem o afetivo também, né? Que se refere à própria pessoa, né? E o intelectual, né? Digamos assim. Então esses 3 são assim. E depois tem outro, o aspecto profissional, familiar, né? E o transcendental, né? Então esses 6 âmbitos que vale a pena para a gente, sei lá, ter como meta para desenvolvimento da pessoa humana, certo? Então é isso que a gente procura realmente desenvolver, né, ao longo da vida, né? Em relação, primeiro isso, né, como a Bernadette comentou, com a esposa, né, da esposa e da esposa para o marido, né? Então se ajuda, né, a crescer nesses âmbitos aqui, né? E depois os filhos, né? Ajudar os filhos a crescer nesses 6 âmbitos aí. Então vamos pegar um por um, porque acho que é interessante isso aí, né? Sim. Como é que a Isso é gente verdade. desenvolve no aspecto físico, por exemplo? O que significa isso? Crescer nesse aspecto? Ficar sarado, ficar... É por aí mesmo, é por aí mesmo. Mas não necessita. Não precisa ser um fazer academia. fisiculturista. Mas, não, você sabe, a primeira coisa que a gente às vezes parece óbvio, né? Mas pensar na própria saúde, né? Eu me preocupar com a saúde dela, né? Ela se preocupa com a minha, né? Nesse sentido de poder ajudar esse desenvolvimento, né? Depois, claro, vem os filhos, né? Essa é uma preocupação constante, né? Mas aí a gente acaba pensando o seguinte, né? Quando você fala do físico, não deixar que se impere lá aquela monotonia, aquela, como é que é o termo lá, de ficar mais acomodado, né? Um apoio à Essa preguiça, ociosidade. mais ou menos isso. Isso aí. De pôr os filhos para Pôr se os filhos, desenvolverem. exatamente, né? Então, esporte, né? Esse tipo de coisa, né? Sim. Para a gente também, né? Como casal, também precisamos disso, né? De estar com o físico em movimento, em crescimento, né?
E isso de evitar o assunto da preguiça, né, dessa ociosidade, a gente tem que criar, né, atividades para que eles possam desenvolver, né? Não ficar pegado às telas, por exemplo, esse é um Sim, assunto grande mal do Que hoje é um século. grande desafio. do milênio, Do talvez milênio, esse seja exatamente. É. verdade, né? Então, e também não se isolar, né? Eu Porque também lembrei da expressão, é o sedentarismo. Sedentário, esse Você mesmo. está falando, eu estou tentando aqui. você está buscando no teu Sedenta, estou arquivo, aqui né? no HD. HD. Devagar. Sedentarismo. É verdade, né? Não, e por isso também que desde pequenininhos a gente vê todo o aspecto da alimentação, aspecto do seu crescimento como Sim. físico mesmo, né? Então, colocar para fazer esportes, colocar para desenvolver Não dá esse só lado. miojo, né, para comer, né? Exatamente. Ter um cuidado com a alimentação adequada a cada idade, colocar no esporte adequado a cada idade, tudo isso a gente vai vendo adequado a cada idade. E mesmo depois, da gente, nós temos os exercícios físicos adequados à idade. E Sim. precisamos. Então, tudo isso é o desenvolvimento físico de todo mundo, né? Olha, chega uma época da vida que o cardiologista fala, não adianta só ficar caminhando, você tem que fazer exercício, musculação, para poder... Sim, sim. Então, isso, É isso Não, mesmo. a isso gente- sempre, né? Eu já estou com os meus cabelos brancos aqui. Poxa. A minha mãe falava que, quando você estiver na minha idade, você vai perceber que vai ter problema de dente, que vai ter problema disso, dessa dor e tal. E imagina, a gente não pensa não, nisso a quando a gente gente está não. jovem, É né? verdade. E aí eu dou graças a Deus da minha mãe e dos meus pais, meu pai e minha mãe, terem sempre tido esse cuidado, porque hoje eu vejo como faz diferença você ter uma autonomia para levantar um móvel, para você pegar uma coisa, você às vezes até abaixar para amarrar o sapato. Tem gente que infelizmente na nossa idade não consegue mais. Então essas coisas básicas que a gente, quando é mais novo, e aí, então, a importância de ensinar os filhos, né? Que, ó, como meus pais fizeram comigo, vai chegar um dia que você, se você não se cuidar, você não vai conseguir amarrar seu sapato, Tem né? que começar na juventude. E eles precisam de muito apoio. Então, eles precisam do incentivo, tá? Então, o nosso papel de pais também é estar dando esse respaldo, esse apoio. Olha, vamos lá, eu te levo, vamos lá, vamos fazer academia juntos, vamos lá, vamos. Para que ele tenha esse não desanime, né? Porque às vezes tem hora que fazer exercício físico não é tão fácil. Então, é bom que eles tenham, que participem dos esportes que eles gostam. Então, é legal. Aí você falou uma coisa aqui, tem hora que não é tão fácil, porque tem hora que é fácil. Até Por hoje. enquanto o senhor está no... É duro, Em algum momento, né? é duro vencer aquela inércia Aquela inicial e ir, inércia. né? Depois que a gente vai, a gente gosta, né? Mas é. Aí Não. se falar, eu vou. Nossa, tem dia que porque não pode pensar. Eu vou lá e já ponho a roupa e vou. Porque se eu parar para pensar, ai, que dó de mim, eu tenho tanta coisa para fazer, eu vou lá perder uma hora na academia, né? E na verdade, assim, não penso, vou lá, ponho, porque se eu pensar, eu não vou. E eu queria que vocês colocassem um outro aspecto que foi citado, que é o aspecto intelectual. Como é que a gente ajuda os nossos filhos a desenvolver-se intelectualmente? Isso é muito legal, sabe? Porque, claro, né? A gente está pensando isso como uma pessoa integral, né? Dessa forma. E, bom, nosso aspecto integral aí é um campo vastíssimo para a gente buscar, né? E, na verdade, precisa mesmo, né? Desenvolver esse campo, né? Porque as coisas também não acontecem simplesmente, né? Naturalmente. Tá? Mas a gente está lembrando que, sei lá, quando a criança está no ventre da mãe, é possível já começar a desenvolver essa parte intelectual, né? É desde o Ai, ventre. que né? bacana. Isso, esse assunto dos pais, né, conversar com o bebê na barriga, né, de colocar Músicas Música, clássicas, né? músicas clássicas. A música clássica tem um papel importantíssimo, né? A gente está acostumado aí, talvez com músicas um pouco mais Agitadas, agitadas e tal. Mas porque, claro, né, chama clássica porque são clássicas, né, porque são uma Elas referência e tocam tal. na alma, né? Outro dia eu Harmoniosas. ouvi uma música, eu comecei a chorar, meus olhos encheram de lágrimas. Ela tocava dentro de mim, é uma coisa impressionante, E clássica, entra né? a geração, passa a geração, ela continua lá, né? Ela Sendo continua agradável, clássica. né? Exato, é. Não, e ajuda também. Hoje em dia, pelos estudos da neurociência, eles já comprovam que
ouvir a música clássica facilita o aprendizado de línguas, Nossa, porque que você tem bacana. as diferenças dos tons. Então, é importantíssimo você desenvolver esse aspecto intelectual das crianças. Ah, mas eu falo assim, mas e se eles são pequenininhos? O que que eu faço? Ah, conta história, leitura de livros. Essas coisas, quando as crianças são pequenas, são fundamentais. São. Porque se eles adquirem um hábito, o gosto pela Pela leitura, leitura. desde que eles são pequenos, por isso que a E importância... você que vai ensinar, né? Você vai Exato. pegar, agora eu vou fazer minha leitura. Pega o livro lá, 10, 15 minutos, eles vão ver isso em você, e aí eles vão começar a perceber, não, isso daí é um valor para minha mãe. Então eu vou também fazer, né? Você, Silvia, falou uma coisa que é fundamental. O exemplo dos pais. Sim. Esse exemplo é fundamental para nós vamos em todos os aspectos. O exemplo dos pais é fundamental. Os filhos precisam ver os pais fazendo. Os filhos precisam ver os pais lendo, os filhos vão precisar ver os pais rezando, os filhos vão precisar ver os Sim. pais trabalhando, não reclamando do trabalho. Sim. Você entende? Então, eles precisam ver isso para que nós somos um modelo para eles. E eles, no começo, os filhos aprendem, as crianças aprendem por imitação, não é? Vocês já não viram alguns dos seus filhos que uma vez estava brincando com a bonequinha e tal, foi dar uma bronca na bonequinha, faz igualzinho você faz. Mostra o dedinho e faz assim, entendeu? Por quê? Porque ela está te olhando, ela está te vendo, ela te imita. E isso faz parte do processo da educação. Mas o exemplo realmente assim é E a fundamental. gente tinha a gente fazia em casa, né? Porque eram 4 querendo conversar, né? Porque era uma delícia, né? Eu falo que assim, a época que eu me senti mais amada foi quando eles eram pequenos, que eles vêm em cima da gente, quer brincar e quer. Então era uma delícia. E tinha o nosso momento da nossa conversa semanal, ou da gente rezar nós dois juntos. Então, a gente acendia uma vela, né? E falava para eles assim: quando a vela estiver acesa, a gente não pode conversar com vocês, porque a gente está conversando entre nós, estamos conversando com Deus. Então era legal porque assim, a gente estava lá no quarto, acendia a vela, aí eles abriam a porta que ia falar uma coisa, daí eles viam a vela acesa, eles fechavam a porta e saíam. Então era uma regra que a gente tinha. E era muito bom, porque era o momento do casal conversar. Eles tinham que respeitar que nós tínhamos. Aí a gente não tinha dinheiro para nada, a gente falava assim: a gente vai sair, a gente vai ao shopping. Aí não tinha nem dinheiro para pagar o estacionamento. A gente ia tomar um café no shopping, não gastava nada. Porque a gente precisava conversar. E isso a gente aprendeu no IBF. O casal precisa de um momento semanal para os dois serem amigos e conversarem. Então, eles falaram, mas a gente quer ir ao shopping. Não, a gente vai namorar. Mas por que vocês precisam sair para namorar? Porque a gente precisa sair para namorar. Então, a gente sempre foi firme nesses valores que a gente achava, né, E mãe? hoje a gente vê todos casados fazendo a mesma coisa. Eles Eles fazem pedem, Você vê o exemplo, Sempre, né? eles pedem Vale Night pra gente. Mãe, dá um Vale Night aí que a gente vai sair. E aí você fica com os netos, tá certo, é isso delícia. mesmo. Não, imagina, 9 netos. Bernadette, você estava falando, então, da mesma forma que o Osni falou de procurar um exercício adequado, vocês dois falaram, né, sobre a sua idade, aquilo que você está vivendo, procurar também uma formação intelectual adequada à idade de cada um, né? Então, tem um que vai ser o livrinho, a mesma história, toda noite, Eles gostam repetidamente, da que mesma, sem pular nenhuma É parte isso e tal. mesmo. Depois o outro não, são perguntas e outro âmbito que vocês mencionaram também, o âmbito familiar, né? Como é que a gente se forma nisso? Como é que a gente cresce nisso, em intimidade? Olha, os filhos vão aprendendo, né? A Bernadette lembrou aqui também, vocês, pelo exemplo, né? Então vai. Mas uma das coisas primeiro, né? Deixar assim o lar bem aconchegante para que os filhos gostem de estar ali, né? Não estarem isolados, tal, não, mas essa convivência familiar é fundamental. Então, eles já começam a aprender por aí, né? Depois, o entendimento do casal, né? Isso eles vão olhar, né? São assim até críticos mesmo nesse sentido, porque olha, um olhar, sei lá, mais agressivo do pai para a mãe, esse negócio fere eles né? De uma maneira muito grave até, né?
Bom, mas de qualquer forma é isso, né? A gente precisa criar esse ambiente, né? Esse relacionamento do casal, né? Que é importantíssimo. Eles vão se sentir mais seguros, realmente, a hora que percebem que existe uma harmonia, né? Não vamos ser perfeitos, os filhos também vão descobrindo um pouco isso daí, mas eles vão sabendo que esse esforço para a gente estar sempre, né? Crescendo, consertando, corrigindo, né, aqueles problemas que a gente vai tendo, isso vai trazendo esse efeito muito grande, né, na vida deles, né. E depois, claro, né, tem esse aspecto físico que eu comecei a falar do ambiente, né, isso de ter uma casa arrumada, um espaço adequado lá para que eles também se desenvolvam lá, fazer o que tem que fazer, estudar, brincar, tal. Então, isso vai trazendo também esse gosto, né, por estar em casa, por entender que é uma família, né? Depois, claro, você tem o relacionamento, né, entre os irmãos, né? Vão se basear no relacionamento dos pais, né? Se tem essa harmonia, se os pais se dão bem, se querem muito, né? Porque afinal de contas, vamos dizer, poxa, se eles se querem tão bem e cuidam muito bem um do outro, vão cuidar bem de mim, né? Então, essa é uma coisa importante. Essa é uma lógica que os filhos às vezes não se expressam dessa maneira, mas vivem, né? Como se tivesse expressado dessa maneira. Bom, isso, né, tem muitos outros aspectos, né, que vale a pena a gente pensar, né? Mas E é importante para os filhos também se sentirem partícipes dessa família, ou seja, eles têm encargos na família, eles participam, Sim. eles arrumam as coisas, ajudam a cuidar do ambiente. Por quê? Como você falou, a gente leva para a vida depois Sim. aquilo que nós aprendemos de casa. Não, muito Então, interessante. Eles aprendem tudo isso. Então, eles aprendem a olhar para o outro, a ajudar a fazer a comida que o outro gosta, aprende a arrumar uma mesa. Então, tem encargos. As crianças, é importante eles terem encargos, porque eles são participantes dessa família integralmente. Então, eles ajudam em tudo, porque a casa também é deles. Então, isso ajuda no amadurecimento deles. É muito interessante. E a gente, o assunto está ótimo. Nós vamos deixar vocês com um gostinho de quero mais, porque a gente vai fazer em duas partes. Então, a gente vai para a parte 2. E a gente gostaria de dizer que esse assunto realmente nos deixa apaixonados, né? Então, tem muita coisa para falar. Então, fique com a gente, curta, compartilha, e depois você vai ver a parte 2. É isso, Mar? É isso, falou e disse. Obrigada.